você tem visto a briga que está rolando entre os apóstolos, né? Valdemiro Santiago e Agenor Duque. O apóstolo Agenor Duque foi para falando uma entrevista, né? Falando sobre... E falou sobre o apóstolo Valdemiro. Ele não gostou. E ele responde ao Agenor Duque, depois o Agenor Duque vem e fala com ele de novo. Eu vou colocar aqui ambos falando, né? Assista, é um pouco longo, mas assista para você entender tudo, tá certo? Não esquece de dar o like e se inscreva no canal e ative o sininho para você ficar informado de tudo que acontece no mundo gospel. Acompanhe. E aconteceu algo muito sério na minha vida. Como eu disse pra você, nesse bairro chamado, quem é de São Paulo sabe, Vila Califórnia, passa um rio chamado Avenida do Estado, ali. E quando eu era muito criança, antes de Deus se converter, por descendência de pai judaica, por descendência de mãe católica, deu uma enchente muito forte que encheu a minha casa de água, os móveis e tal. E meu pai e minha mãe, para me salvar, me colocaram em cima da geladeira. Para me salvar. Encheu de água, acabou as casas. No outro dia, veio a mulher trazendo uma cesta básica. E eu conto uma história engraçada aqui, com todo respeito a você que está me acompanhando. Eu me lembro dessa cena como fosse hoje. A minha mãe tinha umas estátuas. E no meio da enchente, eu vi o São Jorge boiando. Indo embora. Eu falei, pô, o São Jorge deixou minha mãe na mão. Com todo respeito. Depois, se você quiser um dia de contar a história de São Jorge. São Jorge morreu por não aceitar a idolatria. Depois você busca no Google, Jorge da Capadócia. Eu acho até uma injustiça isso. Ele morreu porque o imperador falou, nós temos que fazer idolatria. E ele morreu decapitado por não aceitar. E hoje ele é um santo no Rio de Janeiro. Mas foco vamos foco no foco. E aí, no outro dia veio essa mulher e falou assim, eu vim trazer comida para o profeta. Minha mãe católica falou, aqui não tem profeta, não. A mulher apontou e falou, aquele menino ali. E foi essa mulher que foi usada por Deus para levar minha mãe para a igreja. E aí o apóstolo Valdemiro Santiago, que nem era apóstolo, era bispo na época. Ele falou, não adianta, rapaz. Você foi enganado lá. Você foi iludido lá. Ele conversou comigo, ele falou, você tem dinheiro, você tá bem, você tá assim, tá assado, mas você não é feliz. E realmente, você que tá me acompanhando que um dia já serviu a Deus, eu tinha tudo, cara. Não me faltava dinheiro, não faltava nada. Tava com um carro de 23 anos, com um Ômega CD. Consegui comprar a casa da minha mãe, mas dentro de mim tinha um vazio, cara. E domingo, eu gostava muito de trabalhar sábado. Pra domingo eu chegar em casa moído, porque domingo de manhã eu tinha que ir pra igreja. Eu não queria, sabia que domingo de manhã eu tinha que estar na casa do Senhor, e então minha mãe falava, não liga a rádio de igreja, não liga nada, eu que tava fugindo, eu não queria saber. Eu ia à noite só ouvir a palavra, eu queria só ficar assim como eu tô aqui quietinho. Ele entrou na minha alma com aquelas palavras, o bispo Valdemiro Santiago. Ele foi a ferramenta de Deus pra minha vida para isso. E nisso eu fui, olha só, eu fui para vender o horário, eu falei, vou arrancar uns 50 pau desse cara por mês aqui, vai estar bom. Meu coração abriu, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não quero nada, pega pra você. Toma um horário de televisão aí, e eu não vou querer minha comissão, não quero nada. Ele falou, Deus te ama pra servir. E nisso, a igreja dele tinha 8 anos. O senhor levou ele pra Record? Então é isso? Não, eu levei ele pra, na época eu fui o canal de Deus na vida dele, pra ele cantar no canal 21. Era um canal regional, então é isso? Era o canal regional. Ok, entendi. Era a rede. Foi ali que ele começou. Foi ali que ele começou. Entendi. Mas deu um up grande na igreja. Tanto que ele estava 8 anos num salão para 1000 pessoas. Depois que entrou nesse canal, ele triplicou, que ali as coisas começaram a acontecer. Foi demais. Só que nisso, eu conheci quem lá, nessa situação? A minha esposa, que saiu da Assembleia de Deus e congregava na Mundial. E eu... A igreja do Valdomiro é mundial. É, mundial. Se eu não me engano, acho que minha mãe é da Mundial. Não tenho certeza, não. E aí eu conheci a minha esposa. E aí, depois,
como eu falei para vocês, Deus me deu um chamado pentecostal. E a igreja do apóstolo não é uma igreja pentecostal. Na minha época, quando eu cheguei lá para passar esse horário para ele tinha 8 anos, ele tinha 4 igrejas em São Paulo, uma em Sorocaba e uma em Recife. 8 anos de ministério tinha a Mundial. E ele tinha 8 igrejas. E nisso eu conheci a minha esposa. Ele foi ferramenta de Deus para nos abençoar. Isso eu tenho que reconhecer. Ele nos abençoou. E uniu a gente, falou, ó, namora debaixo da bênção de Deus, apresentou a gente. Eu tenho o telefone dele, sou grato a ele. Não rachei a igreja dele, não saí da Mundial, porque eu nem fiquei parte do ministério. Eu simplesmente fui um canal de bênção para ele. Ali o senhor voltou a ser pastor? Ou não? Eu comecei a trabalhar na área interna do ministério. Entendi. Como pessoas que... As pessoas queriam que eu começasse a tocar a parte de mídia, disso, de se envolver, como você sabe como é, mexer com mídia, mexer com a parte de mídia da igreja. Mas eu não passei, esse período total não foi nem 7, mas claro, naquela acendeu o chamado, comecei a voltar a pregar, comecei e tal. Só que, não sei se as pessoas vão me entender. Deus deu a ele o ministério de cura. E Deus me deu o ministério da palavra e o ministério de profecia, de revelação. Coisa que dentro da Mundial, ele não... Cada um tem um chamado, cada um dançou de um jeito. Cada podcast é de um jeito, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa é de um jeito. A Bíblia vai falar em Efésios, Tiago 5, ele chamou uns para pastores, evangelistas, mestres, ele chamou uns para evangelistas, mestres, pastores e bispos e apóstolos. São os ministérios. E evangelistas, desculpa. São 5. E ele tinha maneira de ser usado. E eu não tinha a vocação para aquele chamado dele. E aí eu segui minha vida, pedi a bênção para ele, mas não tinha vínculo nenhum. Não tinha nem espaço. Coitado, ele andava com um carro velho, com maré velho. Pensa maré da... Você quer alterar? Deus que me livre, mal. Não, Deus que me livre com maré. Até, não falei diabo do maré, até, falei diabo do maré, até o computador. Falei, eu quero ver tem até um meme na internet aí do seu sobre maré. Impossível. É possível que o profeta... Aliás, eu vi um profeta, eu não sei que tipo de profeta, de quem que ele é profeta, mas eu vi um profeta mentindo, inclusive a meu respeito, numa entrevista ontem. Perguntaram para ele sobre a minha vida, meu ministério, e ele falou, não, o Valdemiro, eu conheço ele há muitos anos, foi eu que coloquei ele na televisão. Esse profeta deve ter uns 45 anos de idade, e eu tenho 43 anos de ministério. É um que cospe nas pessoas e fica rodando. E por que você não ficou na Mundial? Porque o Valdemiro não é pentecostal. E eu tenho um chamado pentecostal. Primeiro que ele não sabe o que é pentecostal. Tem muita gente que acha que pentecostal é ficar rodando na igreja, rolando no chão, cuspindo nas pessoas, se atirando dentro de piscina, com água. Essa palhaçada toda aí, essa baboseira, e tem nada a ver com isso, né? O pentecostal é o que acredita no Espírito Santo, no Pentecoste, no envio do Espírito Santo à terra. O pentecostal é aquele que faz a obra pelo Espírito Santo. Jesus disse, eu faço a obra, eu expulso o demônio, eu curo pelo dedo de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo. Por que Jesus disse isso? Porque ninguém pode curar uma pessoa que tem ossos de vidro se não for pentecostal, se não tiver o Espírito Santo, porque o homem não cura, é o Espírito Santo que cura. Ninguém pode libertar uma pessoa dos grilhões, da escravidão, dos demônios, se não tiver o Espírito Santo. Ninguém pode. E muita gente confunde. Por isso que a Bíblia diz que muitos apostatarão da fé
por darem ouvido a ensinos de demônios, a espíritos enganadores. A palavra enganador, ela sugere que o sujeito tem a arte de enganar, de mentir. Enganar é mentir. É ser hipócrita. E o diabo, ele se apresenta a Jesus enganando, mentindo, lá no deserto. Ele oferece coisas que não pertencem a ele. Aí o sujeito diz assim: eu coloquei o Valdemiro na televisão. Só que ele caiu em contradição, né? E como é que você conheceu ele? Eu estava em casa, não queria saber mais de igreja, de pastor, tinha saído do ministério. Aí minha mãe estava vendo ele. Se foi você que me colocou, como é que sua mãe estava me vendo? Você está endemoniado. Você está perturbado. E eu lembro desse sujeito aqui. Ele era auxiliar. O máximo que ele foi auxiliar aqui na igreja. Né, que é o Agenor Duque. É o máximo, fala o nome dele. É o máximo que ele chegou aqui foi auxiliar. Você está perturbado, é? Você está doido? Você está me desafiando? Rapaz, que coisa, hein? Você me colocou aonde? Você estava nas fraldas, rapaz. Para de falar besteira, rapaz, vai pregar a palavra de Deus. Aliás, esquece meu nome. Esquece meu nome. Eu não fico falando de vocês aqui, porque vocês, para mim, infelizmente, não fede nem cheira. Entendeu? Eu cuido da minha vida, do meu ministério, do meu trabalho. Então, não quero saber disso não, rapaz. Começa a falar besteira, não. Tá? Pentecostal, vai aprender o que é pentecostal primeiro. Tá? Você já viu Jesus rolando no chão? Se tem alguma passagem na Bíblia onde Jesus estava rolando no chão, sapateando, rodopiando? Tem? Não. Então segue o exemplo dele. Paulo falou: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Fica inventando, enganando as pessoas, rapaz. Fica enganando e sendo enganado. A cuidar da sua vida, rapaz. Hein? Cada perturbação, rapaz. Quer crescer à custa dos outros, do nome dos outros? Não. Ninguém, o bispo Luciano Neves, que era teu bispo de direita, você arrumou confusão. Ninguém presta. Ninguém presta para você. O bispo que te ungiu, que foi o bispo Edir Macedo, você construiu a Igreja Mundial do Poder de Deus falando mal. Todos, você não tem filhos nessa igreja. Você não gerou discípulos aí dentro. Você pegou pessoas que vieram da Igreja Universal do Reino de Deus, na sua maioria. E o que eu já falei, eu reitero. A minha segunda fala. Eu poderia ter me calado, porque você falou da minha família, da minha mãe, distorcendo a fala. E eu tenho certeza absoluta que você não sentou para vir. Inclusive, você falou que eu fui no podcast ontem. Hoje, para quem está acompanhando, é dia 5 de março. Isso fazem 2 semanas. As pessoas que trabalham ao seu redor, que só lhe levam fofoca, isso fazem 2 semanas. E o dono do podcast, que eu vou colocar um trechinho daqui a pouco, uma pessoa muito, muito gente boa, me perguntou como eu aceitei Jesus, como começou a minha história. E com certeza eu tenho absoluta convicção de que o senhor não sentou ali para assistir. Alguém lhe passou alguma coisa, o que achava por bem, para puxar seu saco, como sempre assim foi, e você pegou por bem o que achava. Modéstia à parte, você que me acompanha pela primeira vez, eu sou formado em jornalismo, sou formado também em pedagogia, sou professor de história, e eu estudei teologia, depois eu fiz um bacharel em teologia, depois eu fiz um doutorado, um mestrado na FATECAMP e depois na FATEP. Na FATECAMP eu fiz o bacharelado e agora pela Califórnia, vou mandar até a foto para ler, eu fiz e concluí o meu doutorado. O doutorado que nós concluímos aqui no Brasil, apenas 5 pessoas conseguiram passar nessas provas. Bispo Samuel Ferreira, seu filho,
eu, apóstolo René Terranova e agora o doutor Odeio Nelson Rocha e também agora o bispo Wellington. Então você não está falando com leigo. Então, a segunda colocação que eu quero colocar é que com família não se mexe. E eu estava quieto até você falar da minha mulher, do mergulho, da piscina e de minha mãe. E a minha segunda colocação, que ainda estou dentro da mesma, é que quem não pode guiar a sua própria casa e quem lhe conhece no seu interior, e eu não estou te julgando, mas quem não consegue governar a sua própria casa não pode governar a igreja. Haja visto que os seus genros, os casamentos de suas filhas e os problemas que eles enfrentaram deixam a desejar, e o senhor sabe disso. A terceira, aonde você conseguiu me atingir, não meu ego, mas quando você fala de nós outros, sobre os pentecostais. Eu aceitei a Jesus com 9 anos de idade, na igreja Assembleia de Deus. A primeira vez que eu coloquei meus pés numa igreja evangélica. Eu venho de uma ascendência judaica. Ascendência por parte de meu avô, dos meus bisavós, que vieram na guerra, que vieram para Natal. Primeira vez que eu coloquei meus pés numa igreja foi na igreja O Brasil para Cristo, com o missionário Manuel de Melo, onde a minha tia colocou uma bola de cabelo para fora e foi liberta. Depois fomos servir a Deus e ali aceitei Jesus com minha mãe querida. Um beijo para ela. Na igreja da Assembleia de Deus, que o homem que me batizou nas águas, um homem de Deus, ali na Avenida Mateu Bem, em São Mateus, São Paulo, pastor Deró de Andrade, um beijo para ele. E eu cresci dentro de um berço pentecostal. E na fala que esse senhor fala, ele diz que eu fico me estribuchando, me rebatendo e cuspindo. Me mostra alguém que eu cuspi, por favor. Apresenta-me alguém. Então, deixa eu mostrar para você o contexto do que aconteceu, para que eu tenha o direito de resposta. Embora eu tenha sido, vou até pedir aqui, isso aqui é uma coisa pública, tá? Só é a pessoa entrar aqui no Jus Brasil, tá? Só é entrar aqui, ó, Jus Brasil, qualquer pessoa pode entrar, qualquer leigo que tem uma internet, tem um celular, dá pra mostrar ou tá com a câmera muito, se tiver eu baixo, eu aumento, fecha, dá um zoom, por favor. Dá pra abrir um pouquinho, pra ver que a data é de hoje? Será que é possível, não? Aqui em cima, deixa eu ver se aparece a data. Tá sim, só é tu mostrar aqui em cima, ó, a data e o horário que eu tô fazendo essa live e o dia. Hoje é terça, dia 5 de março. Escreve Jus Brasil. A igreja da qual o senhor é presidente tem 12.033 processos. 12.000 processos. Fora as ações, despejos e a perda do templo. Sem contar, e o senhor sabe quem é o advogado que me relatou a situação, que é seu advogado e que tomou seu prédio, que é o Dr. Marcos Tolentino. Dr. Marcos Tolentino, que me confidencializou que hoje já não é mais seu advogado e que ia tomar o seu prédio. Não sei se tomou ou não. 2 bilhões de dívidas em pura ostentação. Eu não vou entrar nos detalhes sobre a ilha. Eu não vou entrar em detalhes da sua vida pessoal. Eu só vou entrar em detalhes do detalhe espiritual. E aonde você conseguiu afetar-me foi quando você falou sobre nós outros. A maior convenção do Brasil é a igreja pentecostal. E eu vou te ensinar, porque o senhor falou que os pentecostais é todos que são batizados no Espírito Santo. Então deixa eu te explicar, leigo, o que é. Vou te chamar de leigo, com respeito. Porque, como dizia meu pai, alguém não tem autoridade, meu filho. Nunca terás autoridade para ensinar quem não tem exemplo para dar. E o senhor não tem exemplo para dar. Então, por favor, coloca a fala dele e depois eu vou explicar para ele como começou o movimento pentecostal e quando ele falou que ele nunca viu Jesus derrubar ninguém e que ele nunca viu ninguém cair. Continue, vamos lá, produção.
aí. Continue, vamos lá, produção. Perguntaram para ele sobre a minha vida, meu ministério. E ele falou, não, o Valdemiro, eu conheço ele há muitos anos, foi eu que coloquei ele na televisão. Esse profeta deve ter uns 45 anos de idade. E eu tenho 43 anos de ministério. É um que cospe nas pessoas e fica rodando. E por que você não ficou na Mundial? Porque o Valdemiro não é pentecostal. E eu tenho um chamado pentecostal. Primeiro que ele não sabe o que é pentecostal. Tem muita gente que acha que pentecostal é ficar rodando na igreja, rolando no chão, cuspindo nas pessoas, se atirando dentro de piscina, com água. Essa palhaçada toda aí. Essa baboseira. E tem nada a ver com isso. Né? O pentecostal é o que acredita no Espírito Santo, no Pentecoste, no envio do Espírito Santo à terra. O pentecostal é aquele que faz a obra pelo Espírito Santo. Jesus disse, eu faço a obra, eu expulso o demônio, eu curo pelo dedo de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo. Por que Jesus disse isso? Porque ninguém pode curar uma pessoa que tem ossos de vidro se não for pentecostal, se não tiver o Espírito Santo, porque o homem não cura, é o Espírito Santo que cura. Ninguém pode libertar uma pessoa dos grilhões, da escravidão, dos demônios, se não tiver o Espírito Santo. Ninguém pode. E muita gente confunde. Por isso que a Bíblia diz que muitos apostatarão da fé por darem ouvido a ensinos de demônios, a espíritos enganadores. A palavra enganador, ela sugere que o sujeito tem a arte de enganar, de mentir. Enganar é mentir. É ser hipócrita. E o diabo, ele se apresenta a Jesus enganando, mentindo, no deserto. Ele oferece coisas que não pertencem a ele. Aí o sujeito diz assim, eu coloquei o Valdemiro na televisão. Só que ele caiu em contradição, né? E como é que você conheceu ele? Aí eu estava em casa, não queria saber mais de igreja, de pastor, tinha saído do ministério. Aí minha mãe estava vendo ele. Se foi você que me colocou, como é que sua mãe estava me vendo? Você está endemoniado. Você está perturbado. E eu lembro desse sujeito aqui. Ele era auxiliar. O máximo que ele foi auxiliar aqui na igreja. Que é o Agenor Duque. É o máximo, fala o nome dele. É o máximo que ele chegou aqui, foi auxiliar. Você está perturbado, Você está doido? Você está me desafiando? Rapaz, que coisa, hein? Você me colocou onde? Você estava nas fraldas, rapaz. Para de falar besteira, rapaz, vai pregar a palavra de Deus. Aliás, esquece meu nome. Esquece o meu nome. Eu não fico falando de vocês aqui, porque vocês, para mim, infelizmente, não fede nem cheira. Entendeu? Eu cuido da minha vida, do meu ministério, do meu trabalho. Então foi essa a fala dele. Como eu falei, reitero, eu aceitei a Jesus com 9 anos de idade. Aos 13 anos, eu comecei a servir Jesus na igreja como obreiro. E não é mentira para ninguém, nunca menti para ninguém, que houve um deserto na minha vida. E nesse mesmo podcast, eu contei toda a história, se tiver um trechinho lá, mas não precisa colocar o áudio agora não, lá do podcast. O rapaz entrevistou nesse podcast, na América, e quando se tiver os 2 entrevistadores, a hora que aparecer os 2 entrevistadores, né? E isso, estava ali o podcast, e eu dando, eles me perguntando, obrigado, produção. Depois se você quiser ver, você pode ver na íntegra. Eu passei um vale na minha vida muito grande. E eu contei, eu fui trabalhar na Rede Record, de televisão, comecei como motorista,
e saí como operador de carro Link. E depois eu fui trabalhar numa empresa da qual chama-se Brasil Telecom, do qual o presidente hoje todas as associações das TV comunitária, todas elas, o presidente dela, um amigo verdadeiro que eu conheço desde 18 anos, Fernando Mauro, uma pessoa que eu respeito e que amo demais, me deu a oportunidade de trabalhar depois que eu havia concluído meus estudos. Vou até mandar uma foto para Alê, na questão de marketing. O menino tá pedindo o link, tem como mandar para mim? Não sei. Na questão de ter oportunidade de vender horário de televisão, de vender horários. E nisso eu fui... Obrigado, meu querido amigo. Deus te abençoe. Eu queria que você botasse a capa da live que eu te mandei fazer a capa. Troca essa capa aqui, por favor. Põe a capa que eu mandei, por favor. Então, obrigado, Duda. Te amo. Então, eu fui e comecei, graças a Deus, fiz um voto com Deus. Tinha um sonho de comprar uma casa para minha mãe. E uma das vitórias que Deus me deu, voltei para as Assembleias de Deus, depois de ter pregado desde menino. Fiquei ali sem pregar. Parei, falei, cansei. Nesse podcast eu conto que eu passei um ministério e ouvi coisas de que eu me escandalizo e me envergonho. Não falo mal, mas começou de um jeito e terminou de outro. Mas eu não falei mal nunca. Pelo contrário, ganhei uma ação contra a revista Época, quando eles vieram me entrevistar e queriam que eu falasse mal do bispo Edir Macedo. Eu falei, Saul estava endemoniado. Saul estava endemoniado. Mas Davi disse, quem sou eu para tocar em alguém que Deus ungiu? Então eu falei, a senhora levanta daqui, por isso se moveu e etc e tal, e eu morri. E falaram que meus pais estavam separados, falaram que um dia usei drogas na minha juventude, etc e tal. Eu nunca usei droga na minha vida, meus pais são casados até hoje no papel, no civil. E aí eu ganhei essa ação e eu doei, na hora da audiência, eu falei até para a juíza, toda a arrecadação aí que seja destinada ao Hospital do Câncer de Barretos. Um abraço para o Dr. Rafael e também para o Davi. Nessa oportunidade que me foi dada para poder vender horários, uma pessoa falou, é impossível entrar e vender nas Casas Bahias. Naquela época tinha o feirão das Casas Bahia, acontecia no Aiembi. E eu fiz um voto com Deus ali. Senhor, me abre essa porta, me dê condições. E disse, lá só entra peixe. Eu falei, eu não sou peixe, mas eu sou filho. E eu queria honrar minha mãe, comprar uma casa para minha mãe. E graças a Deus eu consegui levar esse comercial para dentro da emissora. E certa feita, eu voltando para minha casa, eu voltando para casa, nessa época eu até me lembro, tinha um carro muito bom para minha idade, tinha 23 anos, tinha um Ômega CD. E eu ouvi na rádio musical. Quem ouviu fui eu, não foi a minha mãe. Você não estava na televisão. O senhor não tem vergonha? Lembra do Luizinho, que operava a rádio na musical? Ele é vivo até hoje, senhor Valdemiro. O bispo Vanderlei é vivo até hoje, que era gordão. Todo mundo sabe, os seus membros antigos sabem que o senhor não tinha televisão. Todo mundo sabia disso. O seu ex-bispo, que é uma pessoa maravilhosa, que trabalha, o Maurício presta serviço para ele, Josivaldo Batista, todo mundo sabe que o senhor não tinha programa de televisão. E o senhor dizia, um dia essa igreja vai estar na televisão. Eu ouvindo ele na rádio musical, e falou, pô, vou lá vender horário para esse cara, meu. Vou lá vender horário para ele. Quando, tô mandando para você, tá bom, Ale? Quando eu cheguei lá, falei, olha, eu vim aqui, eu vi o senhor, estava ouvindo o senhor na rádio, estava vindo para cá, e não tenho vergonha, como eu contei no podcast, eu estava congregando, sentado como membro,
E eu falei e repito. Ele falou, não adianta, você tem esse carrão, você ganha bem. Ganhava aproximadamente, para a época, ele tinha 23 anos, tenho 43 anos. Estava congregando na igreja, dizimando, servindo a Deus. E ele tinha 4 igrejas em São Paulo, apenas 4. O Braz, Celso Garcia, 899, onde a gente está aqui, que domingo de manhã não dava 800 pessoas. A Lapa era o Sebastian. O Edson Carnaval ficava lá em Osasco. E Sorocaba, onde ele começou, porque a tua igreja nasceu de um racha. A Bíblia diz que a rebelião é como a feitiçaria. Então seria bom ressaltar que você que é membro da Igreja Mundial talvez não saiba. A igreja de vocês nasceu de uma rebelião. O crescimento da Mundial se deu dele falar mal da Igreja Universal. A priori e a princípio, foi falando mal que as pessoas foram arrancadas e muitos se decepcionaram e depois viram as coisas erradas e voltaram até manifestando para lá. E aonde ele mais cresceu, ele falou, ali eu vou rachar. Que foi Sorocaba e Recife. Aonde ele mais tem dor de cabeça até hoje. E o senhor sabe disso. Porque foi ali que começou a rebelião. O senhor guarda ódio, o senhor guarda rancor do homem que um dia lhe ungiu a bispo. Que foi o bispo de Macedo. Independente de qualquer coisa, ele foi o homem que lhe ungiu. E a unção que você respeita, você atrai. Se o Ale tiver com a foto que eu mandei, como eu já estava preparado para trabalhar na área da imprensa, eu fui vender horário. E ele falou, não adianta você ter dinheiro, você ter carro. E o senhor falou uma palavra. E o senhor disse uma palavra. Aquele lugar que você estava não é igreja, é maçonaria. O senhor falou essa palavra e quem lhe ouvia na rádio sabe disso. E por muitas vezes você falava isso. Como você falava que o bispo estava podre, que o bispo estava doente. Como o senhor falava da fazenda até que um dia, de tanto o senhor cutucar, mandaram sobrevoar a sua fazenda. Foco no foco, para não perder. Repito, ele foi usado por Deus. Foi isso que eu falei no podcast. Para dizer, você tem um chamado por Deus. Vá lá no sábado e me procure. Ele disse, você tem que servir a Deus, rapaz. E etc, e etc, e etc, e etc. Não existia televisão. Eu conectei ele com o meu presidente da Brasil Telecom, Fernando Mauro. Que depois, tanto que o cara lá, o do podcast, pergunta, era uma televisão grande? Eu disse, não, era uma televisão pequena. Mas aí eu brinquei, eu fui lá para tomar e acabei entregando. E ele disse, largue tudo e venha. Eu tinha um Ômega CD. O senhor tinha um Brava, um Maré, cortado pela metade, uma maré, uma maré. E vendi aquele carro, fiquei andando com o Santana velho, e falei, seja o que Deus quiser. O senhor pediu que eu fosse abrir um campo lá em Paraisópolis. O senhor me deu R$1, eu comprei as cadeiras, comprei o púlpito, comprei tudo. O senhor ia na inauguração, indo para lá, o Renato é testemunha disso, e o Bispo Vanderlei. Indo para a inauguração, o senhor parou, porque o senhor é São Paulino, o senhor foi para o jogo de São Paulo. O senhor deixou na inauguração. O senhor fala assim, ele foi auxiliar, eu fui ungido a pastor com 18 anos. Quando eu estava contigo, eu tinha 24 anos. Eu já tinha sido ungido a pastor. Mas embora só tenha ficado 7 meses, fica mal para os seus membros. Porque eles sabem, quem abriu aqui o trabalho da Zona Sul foi o pastor Genoduque. Assim também na CUPC. Eu peguei a igreja com 100 pessoas. E entreguei a igreja com 500 pessoas. A igreja dava um valor que não pagava aluguel, R$9.000. Eu nunca tirei um centavo seu. Entreguei a igreja dando R$30.000. Todos os seus pastores disseram, abre na CUPC que todo mundo vai com você. Porque naquela época o senhor não estava na televisão. O povo não lhe via. Não tem como o senhor falar que eu lhe assisti ou que a minha mãe lhe assistiu. Minha mãe, com todo respeito,
Não suporta lhe ver pela sua ignorância que o senhor trata os membros. Minha mãe nunca colocou os pés na igreja do senhor. Minha mãe nunca. Minha mãe e meu pai dizem, isso é maneira de um pastor tratar uma ovelha? Minha mãe nunca colocou os pés na sua igreja. Quem colocou os pés na sua igreja foi a minha esposa, que congregava na Assembleia de Deus, a Ingrid. E que domingo eu falei isso com muita honra no púlpito da igreja. Que ela fez oferta, que ela conheceu. E dentro de uma colocação hermenêutica e exegética, como o senhor colocou aqui, só os pontos. Existe uma coisa chamada ética pastoral e ética cristã. De fato, eu não quero entrar em um detalhe, mas quem é próximo do senhor, o senhor pode rir de pentecostais, que eu vou lhe mostrar para o senhor que é leigo, o que é, como começou na década, nos anos 70, um grande mover através do avô do apóstolo, que vinha muito aqui na igreja, esqueci o nome, Fred Berry, pastor Seymour, o grande movimento pentecostal. E eu nasci num berço pentecostal. E mesmo que o senhor dê risada, o senhor sabe, o senhor tinha um familiar que era cego, e era seu irmão. E ele abria a boca sem saber quem era qualquer pessoa e entregava a revelação. Para todo mundo. Para todo mundo. O cara não enxergava dos dois olhos. Era seu irmão. E ele não enxergava com os olhos. E até quando as pessoas roubavam a igreja, ele sabia. Eu, por ética pastoral, volta mais um trechinho, sua produção querida. Lá no podcast. Quando o cara fez, só um trechinho da entrevista, qualquer momento que você quiser colocar. Quando ele perguntou, por que você saiu dessa igreja? Para não gerar escândalo, obrigado, produção querida. Eu falei, porque o apóstolo tem a visão dele, o chamado dele, e eu sou uma pessoa pentecostal, e ele não crê. E de fato o senhor dava risada, o senhor zombava, o senhor ria. Mas de fato e verdade eu vou falar algo que todo mundo sabe. E a mesma palavra que eu falei para uma sala com 100 pastores e bispos naquele dia, eu vou falar aqui publicamente. O senhor tem meu telefone. O senhor podia ter me ligado. Quando o senhor tomou a facada, eu subi no púlpito. A primeira coisa que eu fiz foi orar pela sua vida. Quando a doutora Adriana Barros esteve na sua casa para pegar os cheques, casa que a mesma mobiliou, o senhor perguntou para ela, você conhece o Duque? Ela falou, sim, ele é meu cliente. Você sabia que ele já foi meu pastor? Ela falou, sim. Ele fala mal de mim? Nunca falou mal do senhor. E o senhor falou para ela. Ele foi o único homem que saiu daqui e não roubou a igreja. Aqui não tem um prego que veio da Mundial. Eu acho estranho quando alguém sai da tua igreja e já abre a igreja, um palácio no outro dia. Porque da onde veio? Se o cara só estava lá dentro. Até porque naquela época só tinha... Aí entrou o Zé Olímpio na igreja. E o senhor vai lembrar disso. O motivo pelo que eu saí. Houve uma discussão pastoral entre o senhor e o bispo Luciano Fagundes. E a Bíblia vai pedir, eu vou pedir para o meu querido pastor Washington Ney, já que ele está aqui me ajudando hoje. As credenciais, e na época o senhor não era apóstolo. Você era bispo, caminhando ainda debaixo da unção do bispo Edir Macedo. O senhor devia ter tido humildade, chamado pelo menos o apóstolo Renê Terra Nova. Apóstolo Marcos Sardinha, uma pessoa que lhe ajudou muito, o senhor foi ingrato com ele. Apóstolo Sérgio Lopes, que eram apóstolos para lhe ungirem. Não, o senhor reuniu os seus bispos, o Canavarro, que não está mais, o Josivaldo, o Monte, o Sebastião, e os seus próprios pastores te ungiram apóstolo. Faltou um pouco de humildade. Mas naquele dia, naquela sala, e hoje eu vou falar, por ética pastoral e cristã, eu falei, eu não vou comentar por que eu saí, porque não é legal. Porque a Bíblia fala das credenciais de um bispo, e naquele dia, naquela sala, a mesma palavra que eu li de cós salteado, e o Washington vai citar na Bíblia, eu falei,
O senhor se levantou e você e o bispo Luciano Fagundes saíram na mão. E eu nunca vi, eu aceitei Jesus com 9 anos de idade. E tem muito pastor teu, muito bispo teu, que estava naquela reunião. Mentir para 1, 2, 3, 4 é fácil. Mas vários dos teus líderes, dos teus seguranças estavam na sala. Um líder de um ministério sair na mão com outro pastor. Como diz o mundo, um porrada no outro. Eu me levantei e gritei. E que Deus me puna de morte desgraçada. Você gosta de amaldiçoar o povo, não gosta? Amaldiçoa aí se estiver mentindo. Fala, você gosta de amaldiçoar o povo. Porque maldição sem casa não pega. Se eu estiver mentindo, que essas maldições que você joga no povo, pega em mim. Eu levantei no meio dos pastores e falei: como que você pode ser um bispo, rapaz? Cadê as credenciais de um bispo? Um bispo é apto na palavra, apto a ensinar. Um bispo é hospitaleiro. Um bispo tem domínio próprio. Como é que você pode ser um bispo? Um cara desequilibrado. Você é um doido, rapaz. E o senhor ainda falou: bota uma garrucha aí, vê se eu não atiro em um por um. O senhor vai lembrar de um tecladista do senhor que morreu assassinado por tiros, o Michel. O senhor vai lembrar. Ele me segurou e falou: calma, Duque. Eu falei: pra mim já deu, esse cara é um desequilibrado. Bati a porta e saí fora. Citei as credenciais de um bispo. Fui pra minha casa. No outro dia, aquela noite eu não dormi. Eu voltei e o senhor estava atendendo já na Gonçalves Dias, 91. Uma fila, o senhor estava com uma tipóia no dedo que tinha de pescar e deu uma taiada. E eu falei pro senhor: aonde eu saí debaixo da bênção de Deus. Eu nunca contei pra ninguém, mas quem estava na sala sabe. E que Deus me puna de morte desgraçada. Se quem estava na sala não viu o senhor e o bispo Luciano Fagundes, um líder. Ainda falei pro senhor: o senhor podia ter mandado um segurança. O senhor podia ter mandado. O senhor é um líder, sua referência. E no outro dia eu voltei, entrei na fila com os membros e eu falei: eu vim aqui te pedir perdão. E o senhor falou: sabia que você ia voltar. Eu falei: queria que o senhor me perdoasse. Por que o senhor perguntou? Porque eu não tenho autoridade para me levantar contra o senhor. Davi viu Saul endemoniado e disse: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Se o senhor achou por bem ou mal bater no cara que era seu pastor, levar para a delegacia, pô. Mas eu não tenho autoridade para tocar no ungido. Me dê a minha benção. Me dê a sua benção. Você vai fazer o que da vida? Eu falei: Deus proverá. O senhor orou por mim, me abençoou e disse que Deus te abençoe, que Ele te prospere, O senhor orou por mim, orou pelo meu ministério. Não deu tempo de eu chegar na garagem da igreja. O senhor ligou para a casa da minha sogra. Tá minha cunhada me assistindo. A família da minha esposa está assistindo, que tinha seu telefone pessoal, e o senhor mandou a minha mulher me largar. O senhor falou: fala para Ingrid largar o Agenor. Eu queria ficar só no podcast, como eu falei. Eu preferi sair de lá, porque lá não acredita no que eu creio. E de fato, aqui não é uma cópia da Mundial. Quem vem na Igreja Apostólica Plenitude não se sente na Mundial. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver aqui com lá. Deus lhe deu um chamado. O senhor ligou para minha esposa e falou para ela me abandonar. E eu falei para ela: pode seguir, obedece ele. Ela falou: não, Deus nos uniu. O senhor ligou. O senhor ligou, o senhor sabe disso. Minha cunhada está me assistindo, meu cunhado está me assistindo, a família da minha esposa sabe disso. E a minha esposa não me largou e ficou comigo. O senhor colocou que toda pessoa que expulsa demônio, ela é pentecostal. Então o senhor está fora da palavra. O senhor está fora da palavra, querido. Porque a Bíblia diz que os 70... Deixa eu te explicar uma coisa para o senhor. Porque o senhor pode falar assim: ah, mas eu vim de Cisneiro. Essa conversa não cola mais. Eu sou simples. O senhor já tem dinheiro. O senhor mesmo deu uma entrevista para um jornalista. Na verdade, nem jornalista, ele é um blogueiro. Quando ele perguntou: e esses aviões que o senhor tem aí?
O senhor disse, são réplica. Não sei se o Gonçalves tem isso. O senhor mesmo disse, são réplica dos aviões que eu tenho, que a igreja tem. O senhor já teria condições hoje de ter uma faculdade teológica, ou de ter estudado, de ter humildade. Porque o senhor fala, só é pentecostal. O senhor dá entrevista aí para o jornalista. E aí o jornalista vai perguntar para o senhor sobre alguns, não sei se dá para baixar um pouquinho a tela, não der? Vai falar, esses aviões que estão aqui, você está interessado nesses aviões? E o senhor diz, você quer voar neles? Qual é o seu favorito? E o senhor diz, o Caravan. Eu li, a propósito, você gosta muito de avião. Sim, isso aqui são todos da igreja. Todos da imagem, todos aqui, todos esses aqui. A igreja tem todos esses planos de voo? Sim, tem todos. Então, a pessoa que tem um tanto de avião poderia ter feito uma faculdade teológica. Poderia ter formado seus pastores, seus bispos. Porque, vou lhe explicar algo. Se esse ato que o senhor falou, se o Alê conseguir voltar, só o trechinho da fala dele, quando ele falou assim, ó, porque a pessoa que é pentecostal, ela expulsa demônio só porque ela é pentecostal. Jesus disse, muitos daquele dia dirão, Senhor, levantei paralítico, purifiquei leprosos, curei surdo. E ele vai dizer, eu não te conheço. A unção do ministério é uma coisa. A unção do ministério é uma coisa. Isso é o dom é revogável. O senhor saiu da Universal, era usado por cura lá, e continuou sendo usado, o dom é revogável. O dom é irrevogável. O Espírito Santo, leigo, vai descer em João 21. Os 70 expulsavam os demônios sem ter o Espírito Santo. Eles tinham envio. Me mostra que os 70 voltaram possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se vos submetem pelo teu nome. Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, e aí vos dei poder e autoridade para expulsar serpente e escorpião. O Espírito Santo vai descer em João 21, quando Jesus entra, a porta está fechada e diz, soprando, disse, Pai seja convosco. E diz, recebei o Espírito Santo. Em Atos 2, aí o senhor vai dizer lá na fala, não, o Espírito Santo é só para quem expulsa demônio e cura enfermo. Deixa eu te explicar uma coisa, leigo. O que é o movimento pentecostal e como surgiu? Lá na Rua Azusa. Esses tribos, eu não sei se tem aí um homem que, na minha opinião, foi um dos maiores avivalistas do mundo. Você fala muito mal do Benihim, do paletó, já é a 4 vezes que você vê as pessoas sendo arrebatadas.